frente. Então, só fechando aqui, essa parte que eu chamo de administração eclesiástica, eu elaborei fundamentando na Bíblia. Você sabe quem é que gosta de riqueza mesmo para chuchu? E que ofereceu Jesus ao mundo inteiro, toda a riqueza do mundo, que diz que a ele tinha dado, e ele dava para quem ele quisesse, se adorasse a ele. Você sabe onde é que está isso lá? Capítulo 4 de Lucas, mais detalhadamente. Satanás diz que toda a riqueza do mundo é dele, ele dá para quem ele quiser. Jesus não diz que era mentira. Na verdade é uma mentira. Quem deu direito a Satanás ser dono da riqueza foi a queda, foi o pecado. Agora eu pergunto, você conhece algum rico aqui no Brasil que ajuda a missão no sertão, que ajuda a missão por aí? Se você conhece, você me fala que eu vou apresentar o Projeto Sertão para ele. Né? É isso aí. Gente, então, essa conversa que eu falei sobre a introdução aqui de por que essa matéria, ficou nisto aí, tá? Agora nós vamos passar para a matéria, mas eu quero orar com vocês antes. Pai querido, eu quero pedir, Jesus, a tua misericórdia, a tua graça, porque não vim aqui para falar de economia, de contabilidade, não vim aqui para falar de outra coisa, mas falar da ética nesta área, por uma imposição do temor do Senhor, imposição da ação do Espírito Santo, por a imposição da coisa certa que todos nós precisamos saber e praticar. Por isso, Jesus, eu peço a tua bondade sobre nós, o perdão do Senhor sobre mim, que nessa hora de tráfico violento, que eu chego nessa hora que não é Jesus, nada disso me agrada. Eu peço a tua graça e peço a bênção do Senhor sobre essas poucas palavras que nós vamos falar aqui, a bênção sobre meus irmãos, meus companheiros da estrada, meus companheiros do caminho que é o Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus, Pai. Amém. Estou sim. Eu não sei qual foi ele que eu tive. Se não me engano, foi um 2013. Isso aqui. É esse, será? Se não foi esse aí. Esse pequenininho. Fica com os dois. Vê quem é quem aí. Ô Henrico, eu estou dizendo para eles aqui que essa matéria organizada como está nesse pendrive aí, deveria ter uma cópia disso, sabe? Só esse conjunto de matéria que nós estamos passando aí, tá? Verifica a possibilidade deles terem isso aí, fora essa apostila que eles têm. Essas 12 matérias, porque tem alguma coisa que nós não vamos passar. Eu não vou passar para eles isso aqui nessas 2 aulas, porque eu termino hoje e vou embora, mas vou terminar na 6ª aula. Da 6ª tem mais 6 aulas que eles não vão participar, mas elas estão escritas aqui muito claras, tá? Muito bem explicadas nesse pendrive. E se alguém quiser, eu largo isso aqui e tiro a cópia para os outros colegas, inteirinha assim como tá? Por estar super organizado aqui, tá bom? Pense nisso, talvez não interesse para vocês, mas eu acho que dá certo. Ok. Começando, essa parte dessa 4ª aula é parte reservada a líderes. Vocês são líderes. Vocês têm um compromisso com liderar pessoas salvas, pessoas resgatadas, pessoas que você mesmo as resgatou para o reino dos céus. E essa parte aqui que demonstra o lado ético na administração da coisa, não é das pessoas, mas da missão da coisa pública, que dinheiro e finanças são coisas
O que é material é coisa pública, não é coisa nossa. O pastor não é dono da igreja, não é dono de nada. O pastor é dono dos compromissos pesados dessa função. Então, eu entro aqui, é o seguinte, quanto aos que vivem, porque existem erros graves em líderes, tá, gente? Eu não vou me deter aqui falando de pecado de pastor, mas eu digo aqui, há pastores também, há também pastores pecadores, sim. O texto bíblico que a gente vai ver, faz referências aos da igreja, mas também no ministério deparamos com líderes pecadores em função ministerial. Deus revelará, olha irmãos, o pecador da igreja que sobe ao altar, ele vai ser revelado mais cedo ou mais tarde, o erro dele, o pecado dele. Ninguém consegue camuflar um pecado para uma congregação. A primeira coisa que aparece no líder pecador é o apagão da unção da palavra. Ele pode ser um bom professor, ter uma excelente didática, ele pode enganar bastante, mas não tem unção. Não tendo unção, o ouvinte não vai se alimentar. Não tem jeito. Então o tempo, porque Deus faz as coisas certas, né? O tempo vai mostrar isso. Mais cedo ou mais tarde, a bomba estoura. Se é de dinheiro, estoura. Se é moral, estoura. Então eu chamo isso aqui a conduta ética do líder em todas as áreas. Agora, principalmente nessa área na área material. Eu digo lá aqui mais embaixo, nesse segundo parágrafo, antes de pregar e ensinar aos de fora, o pastor deve pregar e ensinar primeiramente a si próprio, à esposa e aos filhos. Tem um detalhe interessante, é que eu deparei nessa caminhada longa muitos líderes que só pegam a palavra para preparar estudo e sermão, mas não para enquadrar a vida dele. É muito triste isso, tá, queridos? Se você não se enquadra na palavra, para numa oportunidade você edificar o irmão, eu te pergunto, de que vale? Aí você se enquadra exatamente numa palavra que eu disse aqui, você está igualzinho os fariseus. Os fariseus faziam isso em Jesus. Jesus repreendeu os fariseus bravamente, sabe? Eu digo, antes de pregar, você tem que cuidar da sua família. E Paulo disse que, como é que se você não cuida da sua família, não evangeliza, não, como é que você vai cuidar dos de fora? Já viu isso? Toda essa apostila está baseada nas orientações de Paulo deu a Timóteo. E ela serviu, tem 3 cartas, as 2 cartas a Timóteo e a carta a Tito. Essas cartas são fundamentais para você entender o que é a ética da sua conduta, da sua caminhada, no seu dia a dia. Então eu digo, o vocacionado, ao ministrar a palavra, precisa cuidar do seu chamado, buscar a proteção do Espírito Santo e vigiar. Por quê, irmão? No momento que você está brilhando, cheio do Espírito Santo, se você não vigiar e cair numa tentação, você se apaga, como a lâmpada que se desligou da tomada. Você não perde a sua salvação, mas você perde a liberdade de pregar o Evangelho. Mas você vai pregar o Evangelho se a sua consciência está acesa, a menos que a repetição de um erro cauteriza que o cara não sente mais nada. Já vi gente pregando, vivendo erradamente, nem está aí com o pecado dele. Então é terrível, isso aí não dá para comentar muito, tá? Eu continuo nessa nossa. Eu falei, se assim
não for o seu ministério, é apenas uma repetição do farisaísmo. E o conflito interior é inevitável. Perda da autoridade, perda da unção, perda da confiança e principalmente a queda ministerial do vocacional. Quando a gente estuda a palavra de Deus com a intenção de liderar, você estuda ela primeiro, deve estudar primeiro com a intenção de se enquadrar, com a intenção de se corrigir. Porque nós somos todos iguais, querido. O pastor, o membro, nós somos todos iguais. Nós sempre precisamos de melhorar a nossa caminhada, a nossa vida com Deus. Todo dia. Eu nos meus 76 anos, caminhando com Deus, vigiando, orando, pedindo a Deus misericórdia. E felizmente a idade, a velhice, vai desarmando o indivíduo das fúrias carnais. Isso é uma graça de Deus. A morte é uma grande maravilha, sabe? Tem gente que tem medo de morte. Morte é uma bênção de Deus na época certa. Porque graças a Deus que morrem os bons, mas morrem os perversos. É uma bênção, maravilha, né? Às vezes demora, mas vai morrer, cara. Olha, então Paulo diz assim, ó: e que governe bem a sua própria casa, criando filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Eu vou repetir isso aqui, não é, gente? Tudo que eu estou dizendo aqui, gente, você vai encontrar na palavra. Está aqui as referências. Agora, eu quero só para falar uma coisa aqui sobre esse assunto aqui. Isso eu tenho observado. Sabe, não tem família mais atacada por uma conspiração arquitetada por Satanás como a família de pastor. Filho de pastor é cobrado e é atacado. O que tem de filho de pastor desviado, dando escândalo. Aí eu volto à minha pergunta, meu Deus. Lá em Brasília, nós estamos falando mês da família, estamos pregando lá sobre a família, e eu estarei pregando sobre a família. Eu disse, olha, eu vou falar sobre o sacerdócio do lar. Mas não precisa muito esforço para você pregar. Depois da queda, Adão soube criar 2.000 moleques. Então ele criou um santo e um demônio, Abel e Caim. Vocês perceberam? Qualquer filho de crente pode ser melhor crente do que um filho de um pastor. Meu Deus do céu, por que isso, gente? Então tem duas coisas aí. Primeiro, a armação do diabo. Segundo, a falta de conhecimento disso do pastor. O pastor tem que cuidar da família mais do que tudo, para que os filhos sejam criados na igreja. Uma forma de um pastor criar os filhos na igreja, serem amigos, é ele dar testemunho do evangelho que ele vive e ele ensinar o filho com amor. Ler a Bíblia com o filho, conversar com o filho sobre Deus, contar as coisas da vida, educar. Por exemplo, tem uma coisinha importante que eu digo porque eu fiz isso. Ler a Bíblia com os filhos, e eu, como tinha 3 meninas, cada dia era uma que ia interpretar a lição. Eu fazia a leitura da Bíblia, mandava ela ler, escolhia o texto, ela lia, eu falava, minha filha, você entendeu? Tudo pequenininha, tudo pequeno. Tinha a menorzinha, a caçulinha de todas, lia numa rapidez muito melhor do que eu. Aí eu perguntava, você entendeu o que você leu, minha filha? E tal, tateava para aqui, tateava para ali, dava a resposta mais ou menos, aí eu explicava o que ela leu. E aí eu explicava que não é só aquele texto, é o contexto que aquele texto explica. Meus irmãos queridos, depois uma delas orava. Depois eu orava com elas. Olha, Deus me deu tanta graça que eu fui ordenado pastor. Elas já estavam adolescentes, caminhando para mim na obra. Porque quando eu fui ordenado pastor, olha o erro que eu cometi. Eu assumi a igreja como se fosse tudo.
Então eu fiquei, a minha mulher trabalhava, era funcionária pública, as minhas filhas estudando, eu levava elas na escola e tal, mas elas estavam tão envolvidas por causa desse princípio, que elas não ressentiram a minha ausência desse pai, indo ao hospital, levantando cedinho para a igreja. Eu construí várias obras, mas a igreja que eu fiz, eu chegava lá 7 da manhã, 7 da manhã, quando os operários chegavam, eu estava lá. E eu saía 10 horas da noite do serviço da igreja, do envolvimento, chegava em casa, às vezes eu já estava dormindo. Então eu cometi um erro grave e fui salvo pelo gongo dos meus cuidados, porque minhas filhas eram o único tesouro que eu tinha. Deus, a minha esposa, minhas filhas. 4º lugar, a igreja. Só que 4º lugar, a igreja, eu descobri depois, na caminhada, estudando o comportamento e a ética da conduta como pastor. Fui ordenado pastor com 42 anos de idade. Eu tinha uma vida já formada, tinha uma vida já estabilizada, tanto financeiramente como familiar. Mas corri um risco. Minhas filhas não se perderam. Minhas filhas são professoras. Minhas filhas são umas bênçãos mesmo de Deus. Até hoje eu tenho a maior alegria disso. Então, salvei pelo gongo, está entendendo? Mas nem sempre isso acontece com todos. Eu estou alertando os pastores para terem cuidado, para vigiar. A equipe que me escuta 4 vezes por ano, todos eles do Brasil, que tem uma reunião lá em Brasília, assim como essa que nós fazemos aqui do Conselho, eu faço um momento de clamor a Deus, de oração a Deus, todos juntos, pela família do pastor. Entendeu? Sim, irmão. Como é que a igreja de Nova Vida entende o marido de uma só mulher? Pode ser ordenado um pastor que é divorciado, casou de novo? Vou dizer para você o seguinte: divorciado na igreja como crente, jamais. Mas o cara vem divorciado das trevas, num casamento com fornicação antes de casar, essa desgraceira toda que acontece hoje por aí, meu filho, isso para mim não é nada. Eu não entendo isso. Eu tenho pastor ordenado, maravilhoso, que era divorciado, que se converteu e que casou e que está dando um bom testemunho. Isso aí não tem o menor problema. Agora, deixa eu te explicar essa história de marido de uma só mulher. Filemon era um ricaço, tá? Se você ler a carta de Paulo aos Filemões, quando está enviando Onésimo de volta, que era escravo dele, supomos que Filemon tinha várias mulheres, não uma só não, porque havia essa permissão, não é um direito, mas era uma concessão cultural. Aquele Oriente ali, aquela região toda ali, por exemplo, os muçulmanos dizem que se casa legalmente até com 4 mulheres. Davi teve umas 7, 5, 6, um monte de mulheres. Eu sempre esqueço os números, porque isso aí é... Então, não é legal, não é bíblico, não é de Deus, mas existe uma tolerância. O reino do céu, depois do Evangelho de Jesus Cristo, isso acabou. O que existe nessa nossa época, irmão querido, é perdão. Tem uma concessão no Evangelho sobre divórcio, mas não sobre o novo casamento, que é se houver fornicação. Mas estou falando isso dentro da igreja. Tem uma cambada que estão separando por aí, casando de novo, está fora do Evangelho, que esse cara... Olha, jamais esse indivíduo terá unção do Espírito Santo para operar a bênção de Deus que o chamado dá. Eu estou olhando aqui na apostila, nessa parte aqui que está dizendo: primeiro entendemos que no ministério pastoral não pode haver lugar para a vaidade. E um pouquinho antes estava escrito: quanto aos que vivem no pecado, repreende na presença de todos para que também tenha mais tempo. Foi. Assim, eu vejo que hoje em dia a igreja
certo modo, até algumas lideranças de outras igrejas, ou de repente até na nossa mesmo, líderes, né, pastores, estão vivendo em pecado, e se a gente se posiciona para repreender de alguma forma, até usando a palavra de Deus, ou na repreensão pessoal, como Paulo fala, leva 2 ou 3 testemunhas, as pessoas estão usando aquela palavra, não julgueis para não ser julgado, ou então não pode tocar no ungido do Senhor, sabe? Daí eu me recordo aqui que Paulo estava falando isso aqui, enfim, num outro texto ele repreendeu Pedro, que era uma das colunas junto com Tiago, de Jesus. Né? O que a igreja de Nova Vida tem a respeito disso, de repente, uma suposição, um membro chamar um pastor para conversar e repreender de repente por uma atitude equivocada dele? Ao invés de ser o pastor chamar o membro chamar o pastor. Pois é. Olha, se o pastor errou, tem esse erro aí, ele deve ouvir. Se eu cometer um erro e uma pessoa vem a mim e aponta esse erro, eu vou reconhecer e agradecer a ele. Eu faria isso. Eu realmente eu errei isso e tal. Tudo bem. Agora, não espere que seja comum. O importante para repreender uma autoridade é outra autoridade. Por isso é que a Nova Vida tem bispos. Os bispos são quem enquadra os pastores. Mas você começa, sabe como, irmão? Começa tentando salvar o camarada. Começa tentando salvar o sujeito. Viu? Não, a gente não joga uma pessoa fora. Se eu contar para você, eu sempre tenho algumas ilustrações, eu não gostaria de falar, porque eu já queimei as aulas de vocês, chegando atrasado, e eu não queria mergulhar meia-noite adentro aí com essa matéria. Mas, jovens, aí se repreende na presença de todos. Paulo foi bem incisivo nisso aí, deixa eu te falar por quê. Quando você vai ler lá na frente sobre Alexandre e Himeneu, os indivíduos que estavam atrapalhando com doutrinas falsas a igreja de Éfeso, aquilo foi posto a público. Quando Paulo fala de um garoto que estava fornicando com uma concubina do seu pai, ou com uma das mulheres do seu pai, por causa desse casamento com várias mulheres, aí vem a palavra de Paulo falar: seja marido de uma só mulher. Essa doutrina, por exemplo, quando Paulo entrou na Ásia, pregando o evangelho e abrindo igrejas, meu irmão, ele encontrou gente de todo jeito. Porque quem tinha dinheiro e podia sustentar, tinha mais de uma mulher. Agora quem não tinha, se contentava com uma, se não sem nenhuma. O duro nunca teve direito a nada, muito menos mais de uma mulher. Então, mas o evangelho chegou e deu uma arrumada nessa anarquia, tá? Um dos símbolos mais perfeito do evangelho igualar os indivíduos é a Santa Ceia. A Santa Ceia, irmãos, ele passou a régua. Ninguém é maior nem melhor do que ninguém. Na ceia do Senhor. A ceia do Senhor para mim é o termômetro da estatura dos cristãos. Ninguém pensa que é maior do que ninguém. Mas, pelo contrário, até essa liderança, que o irmão me fez essa pergunta aí, ela não coloca o pastor na pirâmide para cima, não, é da forma convencional. O pastor dá da forma invertida, o cristianismo dá da forma invertida, que Jesus disse assim: eu não vim para ser servido, mas para servir. Jesus não veio para matar ninguém e montar sobre ninguém, ele veio para dar a vida e morrer pelas pessoas. A forma é invertida, a pirâmide do reino. Infelizmente você não está vendo isso aí, e você não vai ver, mas que essa é a verdade, essa é a forma, é. Eu não tinha que chegar aqui e dizer para vocês que eu cheguei atrasado porque o trânsito estava ruim e tal. Eu cheguei atrasado porque eu não estava aqui, eu estava do outro lado da ponte. Eu cheguei atrasado porque eu errei, passando essa tarde, não vindo de lá às 3 da tarde para cá. Por isso eu cheguei e pedi perdão a vocês. Correto? Eu não tenho direito. Eu tenho dívida com vocês por causa disso aí. Ok, gente? Olha, tem aqui uma parte, viu?
que eu jogo na parte. Ética, agora eu volto, essa parte como é muito importante, eu espero que vocês leiam toda ela. A ética no sustento pastoral. Pastor de verdade não fica rico exercendo a função. Pastor de verdade, ele é sustentado dignamente de acordo com a igreja. Aqui está esse problema aqui. Eu sofro um problema em Brasília, que eu moro num apartamento de 200 metros quadrados, numa quadra especial lá perto de Brasília. Infelizmente eu sempre tenho que explicar por que eu estou naquele apartamento, porque tem uns camaradas que chegam lá e ficam olhando e tal, e dizem que isso está montado, o dia da nova vida, meu Deus do céu, esse camarada está ficando... Eu tenho que sempre explicar, eu falei, olha, isso aqui são 2 imóveis. Quando eu deixei o banco eu tinha um apartamento e uma casa. Então eu transformei os 2 neste apartamento, especialmente porque esse apartamento comporta os pastores que vêm a Brasília. Eu tenho uma suíte exclusiva só para meus pastores. Não é só pastor não, qualquer irmão que vá a Brasília. Mês passado teve um irmão lá que eu hospedei lá em casa. Qualquer irmão me telefona. Se você for lá, Bispo Antônio, eu estou aqui em Brasília e tal. Aí eu digo, onde é que você está? Um dia tinha um cara perdido lá na Ceilândia e me telefonou. Eu falei, onde é que você está? Fui buscar o homem, rapaz, lá na Samambaia, longe. Eu falei, o que te trouxe para casa? Daí eu disse no ônibus aqui, o camarada do táxi me deixou aqui. Ele veio para casa. Ele ficou lá em casa, uns dias lá em casa. Um irmão do norte, lá de Macapá. Então, é assim. Então eu tenho meu apartamento grande, confortável, me dá um trabalho, sabe por quê? O meu condomínio é muito caro, porque o prédio é muito importante, um prédio com muitas vantagens, segurança e tal. Se eu fosse alugar ele me dava R$9.000 de aluguel por mês, que é o que está sendo alugado lá. Tem hora que eu fico pensando nisso. Mister, será que se a gente não alugasse um pequeno? Mas quando é que eu vou botar meus pastores? Eu recebo muitos pastores em casa. Então estou mostrando para vocês, eu sempre está dando essas explicações. Aí você pergunta, mas não pode? Podia ter. Meu irmão querido, quem trabalha é digno disso. Você pergunta, não merecia? Podia ter. Eu podia ter sido, porque nenhum pastor trabalha 8 horas contado quietinho ali, né? O pastor trabalha qualquer hora que ele é chamado. O pastor trabalha cedo, trabalha de tarde, trabalha domingo, faz sepultamento domingo de tarde, faz casamento sábado, domingo faz sepultamento. Cara, faz. Se você está pensando no ministério, prepare para isso, tá? Você está ali dormindo, meu irmão. A pessoa tem um telefonema, olha, fulano está aqui doente, a situação está muito mal e tal, o pastor poderia orar e tal. E você, para acordar o teu sono lá para orar, para abençoar. Você é o pastor. Você é o pastor. Então o chamado nos dá isso, tá, irmãos queridos? Ok? Então eu digo, a ética do sustento. Então eu falo de ética do sustento. Quando o camarada começa a juntar dinheiro e ficar rico, comprar coisas para ele, no nome dele, os bens da igreja são todos do povo. Cria para o bem do povo. Nós temos um acampamento que são 17 hectares de terras, pertinho de Brasília. Eu olhei, engraçado, o tanto de hectares que foram do tanto de coisas que eu olhei para comprar para a igreja. Olhei 17, tudo atrapalhado, isso não dá. Os caras queriam vender para mim um buraco, ou se não um morro. Ou se não uma coisa fora de propósito, eu não comprava. Comprei aquele lá, da igreja, escriturado, registrado, escritura, está lá. Da igreja, não é do Bispo Antônio. Eu não tenho um bem pessoal comprado pela igreja no meu nome. Nada, não tem nada. Que nós não precisamos de fazer isso. Agora, que se fosse para sustentar, se é para sustentar, sustente direito. A igreja tem que ser, o pastor tem que ser sustentado de acordo com a possibilidade da igreja que ele dirige.
e da dedicação que ele dá, que ele se esmera para dar. Ensino, cuidado, amor, isso é isso aí. Mas eu tenho a impressão que o bispo Miguel, que pegou parte dessa aula, vai passar por isso aí. Ética no sustento pastoral. Eu gostaria de pular aqui, professor, ando com vocês. Eu digo o seguinte, lá no ativismo, não sei que página você tem aí, mas vou passar aqui, ó. Eu digo assim, Deus quer usar o pastor vivo, não semi-morto por causa do ativismo. Tá aí? Vocês já viram o pastor ter problema de estresse? Que não consegue falar? Já viram isso? 6 anos depois que eu assumi a igreja, trabalhando 16 horas por dia, eu tive um bloqueio aqui, um negócio. E o bispo Roberto pega o telefone 9 da manhã e toca, Antônio. Aí o bispo, eu falei, olha, ele disse assim, Deus me revelou que você está à beira de um colapso. Aí eu desabei, sabe? Como é que o bispo fica sabendo disso? Eu estava mesmo, sabe? Ele disse, saia imediatamente com a sua esposa, faz escala da igreja e sai daí. 6 anos, eu peguei a igreja lá bem devagar. Deus me deu graça que eu tinha construído a igreja, construído o prédio de educação cristã nesses 6 anos, aberto a igreja no Guará, reativado a igreja da Ceilândia, que estava apagando, e aberto outros trabalhos. E eu estava correndo demais, 16 horas por dia, trabalhando com conflitos, trabalhando com gente. A igreja estava enchendo, muita gente. Aí eu fiz o que o bispo Roberto me falou. Ele falou para eu sair 15 dias, eu saí 40 dias, tá? Não precisa exagerar, mas foram 40 dias que eu sumi por aí, saí andando na beira do Brasil, com a Esther, eu e a Esther sozinha na beira desse, aqui e tal, cheguei. Irmãos, durou exatamente 1 ano cravado, sem eu ter condição de fazer um esboço de mensagem. Porque eu não tinha condição. Eu não tinha condição. Então, os exageros, Deus não tem nada a ver com isso, tá? Eu falei aqui da capotagem que eu dei no carro, não, né? Passei vários dias quase sem dormir, viajando, e no dia seguinte eu fiz uma viagem para o sertão. Capotei lá na estrada. Aí, o que foi? Imprudência. Você não dirige com sono, rapaz. E eu não tinha sono. Eu fui desligado. Então tem uns detalhes que me aconteceram, tudo por causa desse ativismo. Então eu coloco aqui, ó. O ativismo tem sido responsável por muitas baixas nesse exército de guerreiros de Deus, do reino. Devemos lembrar sempre que na criação, cada coisa teve o seu dia, e após a criação do homem, diz a palavra que o Senhor descansou no 7º dia. Quer dizer, Deus, que força de expressão, dizer que Deus se cansa, né? E aqui diz, o ativismo leva o obreiro à perda de concentração, perda de paciência com o rebanho, perda do sono, perda do gosto do que está fazendo e, por fim, perda do cajado. É importante pensar nisso, tá? Quando você perde a paciência com as pessoas, toda vez que a sua paciência está curtinha assim, você está estressado, cara. A estresse te tira a paciência. Tem que ter cuidado. Eu volto dizendo, a vigilância deve estar em todas as áreas da nossa vida. Não é apenas para não pecarmos nas suas diversas áreas, mas para não morrermos de mansinho no estresse que leva ao fundo do abismo emocional. Isso vai andando por aí, sabe, irmãos queridos? Sim, meu irmão. Na internet esses dias, um pastor americano, ele morreu no púlpito. Foi, né? O senhor viu isso? Não vi, eu não peguei. Acabou de falar que orando lá,
pregando, ele disse que uma frase que Deus estaria chamando ele. E quando ele acabou de fazer, olhou para o alto e morreu. Isso é um ativismo? O texto lá não deve... 50 anos já, assim. Ele tinha 50 anos de idade. A gente tinha que ver, né? Eu não sei se é... Não, sabe o que é? Verídico ou não. Você sabe, o pastor ele deve fazer exame periodicamente, de sangue completo, coração e tudo. Porque eu estive no neurologista, e às vezes eu padeci muito de enxaqueca, às vezes, por causa até da minha indisciplina até alimentar. E eu tive um dia que cheguei numa classe dessa aqui, nos meses, não sei que ano foi, você estava naquela? Estava no ano passado. Você estava lá, né? Estava lá. Me lembro que eu desci no aeroporto, Fernando me pegou, me lembro que eu peguei aquela escada lá na Tijuca, da igreja de Martim Lutero, na Tijuca. Eu me lembro, até a escada rolante eu me lembro hoje. Da escada rolante, a entrar no auditório, a passar aquele tempo ali na sala dos pastores, a começar as aulas, Bispo Tito deu a primeira aula. E me disseram que ele disse assim: Antônio, agora é com você. Aí eu virei para Miguel e falei: comigo o quê? Eu não lembro disso, tá? O Fernando falou: a sua aula, bispo, é agora a tua aula. Minha aula, é. Eu estava com um tabletzinho, com a minha aula toda montadinha. Aí eu fui para ali, abri, desconheci o texto, li, não peguei, porque cada linha que eu lia, que eu voltava de baixo, eu esquecia do assunto da linha de cima, sabe? Aí eles viram que eu não estava bem, o Fernando me levou. Eu tive um negócio que o médico me disse, chama-se amnésia global total, que pode ser de 1 hora, pode ser de um dia inteiro, não sei mais como. Uma única vez dá no indivíduo. E o senhor neurologista me disse: olha, você pode ficar tranquilo que isso não repete mais com você. Eu falei: isso não repete comigo, mas foi terrível. Aí eu fiquei num estado normal como estou, conversando com todo mundo. Só o Bispo Tito eu perguntei umas 3 ou 4 vezes: rapaz, tu tá aqui e tal? Porque eu virava as costas, eu não sabia que Tito estava aqui. Você viu isso? Eu estava lá no hospital, no hospital. Aí me levaram para o hospital, eu não sei que hospital me levaram para quê. Disseram que me botaram numa cadeira de rodas. Eu, Antônio Joaquim da Costa, andando numa cadeira de rodas, eu quero ir em pé, rapaz, que nem eu. Eu achei isso um absurdo. Me botaram na cadeira de rodas e levaram para lá e tal. O Fernando mete a mão no meu bolso e tira, eu estava com dinheiro. Assim, você tirou aquele dinheiro, pegou minha carteira, tirou tudo, pegou minha pasta. Fernando me protegeu. Aí o Fernando disse, quando ele enfiou o dinheiro no meu bolso: olha, Fernando, agora tu tá só passando a mão aí, levando o dinheiro dos outros. Agora, mas eu me lembro que eu falei isso com o Fernando. Mas eu também não me importei de ter pego o meu dinheiro. Uma coisa engraçada, né? Engraçada. Hoje, aquela hora não era. Aí, rapaz, eu estava normal, continuei conversando. Aí, 1 da manhã, eu chego na casa de Valmir. Tito telefone: Valmir, vem pegar o Antônio aqui, que foi? Não, ele tem problema aqui. Tito não sabia, Tito é médico, não sabia que eu tinha esse problema, né? Aí, cuidaram de mim demais. Você foi comigo no hospital? Voltou? Foi eu, o pastor Martim Lutero e o pastor Celso, que é pastor lá da Tijuca também. E não acharam nada na minha cabeça. E não me deram aquele laudo até hoje. Aí, rapaz, o Fernando pega a minha carteira, tira o meu cartão de plano de saúde, paga lá, assina por mim. Deu tudo certo, né? Eu volto. Aí é o seguinte, eu disse: Fernando, como é que foi que vocês me levaram do hospital? Não, tá, tudo certo. Me levaram num posto, não tinha atendimento, me levaram do outro lado, foi? Fizeram esses translados para lá e para cá comigo. E eu não sei de nada disso. Então vocês observam o negócio. Aí eu fui saber, o médico me disse o seguinte: olha, isso acontece, não é norma, porque não se sabe qual é a causa, mas tem precedente de pessoas que têm enxaqueca e que trabalham com muitos conflitos, com muito estresse.
Eu falei, então é minha praia mesmo, pode deixar que tá tudo certo. Então eu digo para vocês o seguinte, olha queridos, eu estou falando isso para dizer para vocês, sejam moderados. Sejam moderados em tudo, mas não seja preguiçoso. Aqui diz assim, olha, eu digo que esse ativismo é um perigo, mas eu digo que a preguiça é outro perigo, sabe? Você tem que tirar missionário do campo porque o cara dorme demais. Eu digo que a preguiça e o comodismo no reino é pecado mortal. Não é pecado de ir para o inferno, é pecado mortal da francação e do chamado, né? Eu não sei se tem problema com a salvação, não vou querer nem estudar isso, tá? Jesus respondendo aos fariseus com respeito à cura que praticaram no sábado, ele diz assim, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho também. Eu disse assim, para fazer o bem, qualquer hora é hora de fazer o bem. Mas o ativismo e a indisciplina leva ao fracasso, tá? Às vezes a gente se valoriza muito, eu digo nota item aqui, porque, por outro lado, se nos valorizarmos a preço de altos gestores e executivos, atribuindo-nos preço elevado, então somos profissionais seculares, não pastores do rebanho de Deus. Mas estou falando isso com respeito à dignidade da função pastoral. Se se eleva demais, você precisa disso, eu tenho que ganhar tanto, eu tenho que ganhar. Eu deixei de enviar um missionário para uma igreja formada, estabilizada, porque era um diácono bom. Quando eu chamei, ele me veio com um laudo dizendo todos os custos dele e quanto que ele tinha que ganhar. Eu dispensei na hora, falei, não precisa de você não, pode deixar que Deus vai dar a outra pessoa. Não é assim, isso aqui não é emprego. Ora, você recebe um tanto, se a tua igreja é independente, você vive dela, você tem um limite, tá? Se não entrou aquele limite, você tem que dar. Dá a metade é o teu salário daquele mês. Passou, é o teto que está estipulado, percebe? Então, camarada, uma igreja abençoada é uma igreja que jamais deixa o pastor passar necessidade. Uma igreja abençoada é uma igreja que vai sempre sustentar o pastor e sobrar muito. Correto? Não atarás a boca do boi quando debulha. O boi está puxando a moenda e você deixa ele passar fome. Ou senão, você já notou, vocês nunca foram da roça, né? Vocês são todos bacanas do Rio de Janeiro, mas quando você está com um carro de boi na estrada, ele está sempre passando a boca, pegando um capim que está na beirada, que tem sempre, correto? Então você não fica dando ferroada no bicho, porque ele está morrendo, você deixa. Não amarra a boca do boi quando debulha, ou senão quando ele está puxando, você dá para ele, dá uma bocada para o bicho. É o teu boi, é o teu trabalhador, ele merece o bocado, que a única coisa que o animal pede é a comida. Aqui a única coisa que o pastor precisa é do sustento dele e da família dele. Vou dar só uma pitadinha aqui. Você sabe por que a igreja católica ninguém casa lá? Os padres? É exatamente para não pagar o salário. A igreja católica criou isso há muito tempo para facilitar esse negócio de como é que chama isso? Celibatário, sempre conversa fiada para boi dormir. Isso é muito questão de cofre. Pode escrever isso aí. Não está escrito, mas se você escrever não tem pecado não. Amém? A vocação sacerdotal, lá embaixo no último parágrafo dessa lição, a vocação indica dignidade no exercício da obra divina. Dignidade, meu irmão. A dignidade para você que é o irmão da igreja, você que ganha, que é um dizimista, Deus vai te abençoar. Não conheço um dizimista que vive na miséria ou pedindo por favor, esmola. Não conheço. 60 anos na igreja dizimando, eu nunca tive necessidade de nada. Desde que ganhava pouquinho até ganhar muito. Para mim, não faz diferença. Por isso, recomendamos que o sustento varie de acordo com a real necessidade e o meio em que um obreiro vive. Agora eu queria, só para fechar esse item aqui dessa página, porque fomos pular na lição número 5, dizer o seguinte: lembre sempre
Que pastor tem mulher? Mulher de pastor não precisa viver amargurada. Você quer ver uma mulher de pastor viver amargurada? Aí vê todo mundo direitinho, todo mundo arrumadinha, todas aquelas irmãs da igreja bem, e ela ali na pindaíba, porque pastor não tem direito. Cara, que indignidade do capeta. Vamos acabar com isso. Você vê uma mulher, os filhos do pastor, o pior tênis que existe, porque o pastor não tem. Isso é dignidade, pelo amor de Deus? Qual é a igreja que é abençoada quando o pastor vive uma situação dessa? Estou colocando para vocês. Vocês poderão nunca, muitos aqui nunca serem pastor de igreja nenhuma. Vocês poderiam estar estudando só para conhecer mais a palavra. Mas é bom que isso fique claro para vocês ajudarem aquelas pessoas que gostam de falar mal de pastor. Porque as pessoas é o seguinte, quando fala mal de pastor, quer falar mal? Fala de pastor, que é um bom, como o diabo gosta, como é legal falar de pastor. Repreenda, ensine a temer a Deus, porque família de pastor não pode ser a pior. Eu tenho um pastor que me disse que o pai dele, quando ia no açougue, ficava procurando aqueles pedaços que o açougue estava assim no canto, sabe? Para levar para fazer sopa para eles. Esse pastor é um pastor excelente, meu. Mas ele nunca largou. Eu pedi ele várias vezes: rapaz, tu não pensou deixar o teu emprego para cuidar da igreja? Uma igreja próspera, maravilhosa, que nós construímos ali em Brasília, muito abençoada. Ele não, ele disse: bispo, me dá mais um tempo e tal. Eu disse que eu dou, camarada, eu dou. E o tempo vai passando, ele já está para aposentar. Porque ele é traumatizado, que foi criado na igreja, comendo resto, a carne que eles comeram, o resto que o açougueiro ia encostar, daquelas pelancas que ia puxando para a irmã fazer aquelas paneladas, fazer aquele negócio, aproveitar aquilo. Esse cara, ele é um advogado, é um cara bem formado, é um cara que continuou crente, felizmente o cara continuou crente. E foi para a Nova Vida assim, meio desviado, meio atrapalhado, crente, meio atrapalhado. Deus abençoou ele, ele se converteu, batizei ele, que não era, ele era da igreja aqui, batizei ele por imersão, ele foi batizado no Espírito Santo, campanha de oração para Jesus batizar com o Espírito Santo, eu fiz longa, com jejum e oração. Menino, naquela semana foi uma maravilha. Jesus batizou um bocado com o Espírito Santo, batizou ele, a esposa, o cunhado que era do mesmo jeito dele, a irmã dele, e batizou outro punhado de gente lá. Foi uma semana explosiva do poder de Deus. E esse camarada está lá, é um grande parceiro, um grande amigo do ministério. Então, eu estou mostrando aqui o seguinte: pense nisso quando você ouvir alguém abrir a boca para falar de pastor, tá? Tem pastor errado? Tem. Não é da minha conta, o Espírito Santo vai cuidar dele. Entendeu? Porque Deus não vai deixar um pastor errado continuar na igreja. Deus vai dar um jeito nisso. Entendeu? Nós estamos agora, pulamos agora essa parte aqui. Essa parte, querida, é a parte do Bispo Miguel, né? Mas eu não sei se ele falou, eu digo, os cuidados que um líder deve ter. Como o Bispo Miguel está dando administração geral, mas eu estou falando de dinheiro, ele deve falar isso melhor, muito melhor do que eu, porque o Bispo Miguel foi administrador de Botafogo. O Bispo Miguel é um tremendo administrador de bens. E o Bispo Miguel não é um cara rico, cara. Esse cara era gerente do Bradesco quando o Bispo Roberto tirou ele. Cara formado para ele você contar um negócio. Eu costumo dizer assim que o Bispo Roberto, como americano, ele nunca soube o que o emprego vale para um brasileiro, né? Ele nunca soube assim. Ele falava para o pastor assim: sai do teu emprego, vem ver a cobra de Deus. Tito foi um desses. Tito ainda os come magro, tá? Coitado do Tito. Tito não tem uma casa para morar. Você sabia disso? Eu não quero nem que vocês falem disso, porque se ele pensar isso, ele vai bater em mim, tá? Ele é meu bispo, ele é meu chefe. Tem nada aquele homem.
um cara de uma sabedoria, um cara formado, um cara que tinha tudo para estar milionário. Porque o bispo Tito é mineiro, gente, da região do Gado, aqui de Minas Gerais. A turma dele toda é rica. Só ele que não tem a fé. É um cara que eu admiro, sabe? Eu admiro. Ele deu tudo, sabe? Ele deu a casa, ele deu o barco, ele deu a casa de campo, ele deu o apartamento, tudo para Botafogo naquela obra e tal. Vida a obra. Tito tem nada. Mas ele tem a vida, ele tem o ministério, ele tem a moral, ele tem o nome dele. Ele tem esse reconhecimento. Alguns reconhecem isso na vida de Tito. Eu reconheço isso, e Tito para mim é um exemplo de abnegação. Entendeu? Eu não, mas Tito é. Miguel foi trabalhar o primeiro mês de ministério de Miguel, recebendo cesta básica, graças a Deus que esse menino aqui, você não passou fome não, né? Lá em, como é que chama aquela cidade ali? Juiz de Fora. Os caras foram abrir igreja em Juiz de Fora, vivendo de cesta básica, parece. É pena que a Dilma não estava no poder, né, Lula? Porque aí, ele recebeu cesta básica. Eu falei, cara, tu falou isso? Tu só me fala isso agora, rapaz. Eu lá em Brasília. Ele nunca falou isso. Ele estava me contando sobre isso, como é que é. Cara, você sabe que eu fiquei emocionado com um trem desse, tá? Esse Miguel, pai. Como ele cresceu no meu conceito, rapaz. Aí você vai, Miguel, viveu de cesta básica em Juiz de Fora há muito tempo, levantando aquela igreja, cuidando daquele lá. Aí foi quando desocupou essa igreja aí, deu um problema, ele veio aí cuidar de um problema. Ele não veio aí, ele veio cuidar de um problema cabeludo. Eu estive na época aí com ele. Agora o cara vê o bispo Miguel sair daquela igreja, esse pastor aí tá montado da grana, pô. Ele não tem nada. Então estou mostrando, gente, a questão de ética de um líder, de um pastor de verdade. Sempre que você ouvir sobre pastor, lembra que tem pastor de verdade. Irmãos, graças a Deus, a grande maioria dos pastores são pastores de verdade, tá? A grande maioria. Agora, quem não é de verdade é que aparece mais. Esses se salientam muito. Os mercadores aparecem mais. Então essa quinta parte aqui é que eu falo sobre igreja. Eu pulo aqui lá para o parágrafo onde fala: na igreja nos dividimos em organização e organismo. Eu comecei a dar essa explicação aqui no início da aula, tá? Elas coexistem. Olha, que página está aí? 33. Hein? Da hora que. O seguinte, nós não vamos ter intervalo agora, tá? Por favor, nós não vamos ter esse intervalo. Na hora que você estiver assim meio com vontade de ir embora, deixa esse trânsito doco acabar primeiro para você ir embora, tá? Eu vou quebrar o galho de vocês, segurando vocês até esse povão ir tudo embora. Aí vocês são mais tranquilos. Mas eu vou terminar aqui na introdução da aula 6, tá? Mas eu queria mostrar aqui que o organismo é que alegra o nosso coração. O organismo é onde nós dividimos o pão da Santa Ceia. O organismo é aquele momento em que nós estamos todos de mão levantada glorificando a Deus. O organismo é onde o Espírito Santo opera, batiza, quando você leva a vida santa, consagrada, buscando a Deus. Amém? Esse é o organismo, é a parte mais importante desse universo cristão. Quando perde, o organismo deixa de aparecer, aparece a organização. Aí a igreja deixa de ser aquela. A igreja passa a ser um supermercado. Passa a ser uma feira livre, que não é tão livre assim. Você passa a ser um número que representa um CS cifrão. Aí
o organismo não mais faz sentido. Mas faz sentido o organismo não existe, mas existe a organização. Uma organização grande que tem empresas dentro, que tem banco, que tem um sistema de mão de obra escrava pela retórica forte. Então, esse rebanho é aquele que Jesus teve compaixão dele e diz assim: tenho compaixão dessa gente porque são rebanhos sem pastores. Você já leu isso na Bíblia? Jesus ama esse povo, Deus ama essa gente, mas elas vão a este lugar à busca de uma promessa, de uma oferta, de uma coisa, vai para uma fé viva. E às vezes Deus atende ela, a fé viva dela fazer um movimento de fé. Mas ocorre a famosa história. O povo vai, os mercadores ficam. Isso é muito perigoso. Desculpa. Isso é muito perigoso. É muito perigoso, isso é verdade. Isso é real. Só vou botar aqui. Eu não quero atrapalhar aqui. Então, essa parte o organismo vivo, nós chamamos corpo de Cristo, é a parte boa, é a parte que interessa. Agora a organização é aquela coisa ali embaixo. É aquela coisa que... Existe alguma coisa mais bem organizada? Irmãos, quando a igreja, estudar um pouquinho de história, quando Constantino se converteu, a igreja entrou num colapso. Nós tivemos uns 400 anos de trevas. Só sobrou pequenas facções de cristãos verdadeiros na face da terra. Facções dentro dessa organização, grupos que tinham fé, grupos que ouviam falar de Jesus, grupos que adoravam a Deus, assim. Mas a organização, ela foi tão contaminada, que os dogmas tomaram lugar. A teologia. A teologia é o estudo de Deus, mas não faz sentido para essa organização. O que faz sentido são os dogmas implantados. Quais são os dogmas? São as figuras dos santos, as figuras tidas como intercessores. Então as pessoas fazem promessa para os santos que morreram, fazem promessa para A, para B, para C. Cada um tem o seu predileto. São dogmas. Os dogmas são tão violentos que levam autoridades da organização, eu diria não do organismo, porque o organismo está sufocado, ele não existe. Na verdade, ele não existe em termos da organização, a sair com a grande imagem transportada pelas avenidas, uma procissão enorme de gente atrás de uma estátua de gesso pelas avenidas. Pode existir coisa mais idiota e uma aberração maior do que essa? Mas são os dogmas, eles prevalecem, está aí. Diante disso, essa organização é poderosa. Esse Rio de Janeiro aqui paga imposto da terra a essa organização até hoje. Grandes áreas aqui, vai no cartório fazer a transferência de um terreno que tem uma taxa. Cada vez que o terreno é transferido ou do bem para outro, paga uma taxa. Se tem algum advogado aqui, ele sabe disso. Se não sabe, você vai ao escrivão de um cartório e pergunta: quais são as taxas que temos para transferir um bem imóvel? Tem áreas que já estão libertas, outras não, porque as organizações
dentro desta organização, são donas dos pedaços aqui. O Rio de Janeiro, cidade de São Sebastião, ela paga imposto cada vez que é transferido para a diocese desse organismo. Só depois da reforma que a coisa tomou jeito, mas até então se matava a gente na fogueira, os hereges eram destruídos. Se você estudar um pouquinho de história, se você estudar um pouquinho da história, você vai ver que esses caras que estão cortando cabeça de gente lá, eles estão simplesmente cobrando a cota do que esse cristianismo falado, cristianismo entre aspas, cometeu no passado. Cometeu lá pelos cruzados e cometeram cá pelos que não acreditaram. Está entendendo? Então preste muita atenção que isso aqui faz sentido. Infelizmente a forma legal tem que ter. Você vai fazer, aí você poderia fazer a seguinte pergunta: mas tem que parar com a organização? Não, porque a forma legal exige que seja organizado. A forma legal precisa ter um estatuto, precisa ser. A igreja não é associação, a igreja é organização. Isso está no Código Civil mais recente, que foi promulgado. Saiu de associação para organização. Então as igrejas, do modo geral, elas foram taxadas exatamente como as ONGs, ela entrou no conjunto das ONGs, dos sindicatos e dos partidos políticos. Artigos 53 e 54 do Código Civil Brasileiro. Entendeu? Querido, eu vou pular um pouquinho aqui. Eu vou pular aí, levantamento de contas e oferta. Isso aqui é uma matéria tão simples, mas tão maravilhosa. Isso aqui, desde que haja honestidade, pode variar. Isso aqui não é uma regra seca e sabe? Por exemplo, quando o pastor abre a igreja, a igreja é pequenininha, e ele não tem, ou seja, uma congregação que não tem essa organização formalizada, tem dízimo e tem oferta, não tem? Que ele vai tá alugando um prédio, ele tem que pagar a conta de luz, pagar a conta de água, ele não tem ninguém. Ele que cuida do dízimo e da oferta, ele é que cuida. Embora eu diga aqui que tem que ter a organização formalizada, mas isso não é uma organização já formalizada. Quando se formaliza, você tem um tesoureiro, você tem um secretário, tem um presidente que assina pela igreja. Então eu falo que a coleta feita na organização e não no organismo, mas é no organismo que está dentro da organização, é o corpo que dá, que paga, representado pelos dízimos e ofertas, requer do líder espiritual um especial controle, levando em conta que é fruto da fé e fidelidade dos ofertantes. Portanto, não pode ser objeto de menos critério no seu uso. A aplicação dos recursos financeiros da igreja exige do administrador espiritual critérios específicos. Não se trata apenas de evitar o desperdício, mas também no que e como empregar esses recursos. Então, fazer pesquisa de preço, buscar economizar o dinheiro. Porque o dinheiro entrou de oferta, você não vai comprando pelo preço sem pesquisar. Tem a forma de gastar. Existem pastores extremamente rigorosos, criteriosos, mas existem pastores que também não sabem administrar. Ele não administra o salário dele, ele está sempre, recebe do mesmo tanto dos outros, mas ele é desorganizado, ele está sempre quebrado. Isso não pode, querido. A gente dá essas aulas e procura botar os pastores. Nós que somos bispos e coordenamos vários pastores, a gente tem essa dificuldade. Tem pastor certinho com aquele salário, tem um pastor bagunçado. E a gente ama os dois iguais, sabe? Igualmente. Só que a gente tem que ajustar o camarada, ajudar, rapaz, por que não está dando? Qual é o problema? O cara escorrega para lá, troca o celular dele que está por coisa mais nova, aparece aí o iPhone, que custa 3 mil contos, tá. Faz prestações uma atrás da outra. Não dá, camarada. Não dá, cara, não dá. Presta atenção no serviço, né, meu irmão querido? Então, essa é a minha observação, tá nesse sentido aí. O dinheiro, como você economiza para você, seu salário, você economiza o dinheiro da igreja.
Quando você tem critério para gastar o seu salário, tenha critério como gastar o dinheiro da igreja. E eu tenho um negócio interessante. Quando eu abri a igreja da Ceilândia, a igrejinha pequena, eu pedi ao pastor para deixar eu abrir uma poupança para comprar um terreno, lá num bairro pobre. O pastor permitiu. Aí eu abri uma poupança na Caixa Econômica naquela época. E naquela época também eu trabalhava. Mas os irmãos comigo, eu abri uma conta conjunta com o irmão, sabe? Um oficial, um militar. Nós dois abrimos essa conta. Vou só dar para você, estou dando exemplo aqui, né? Muito obrigado, tá? Esqueci de beber. E é por isso que eu dou de vez em quando os apagões por causa da falta de água, tá? Quem pensa até esquentou. Deve ter sido isso aqui, ó. Água quente é um pouquinho melhor, né? Nem tanto. Mas, passados uns tempos, eu tinha dinheiro naquela poupança para comprar a casa que comprei, onde funciona hoje uma bela de uma igreja. Eu construí um prédio num terreno de 12,5 por 20, de 3 andares, com auditório sem coluna no meio. Né, assim, ó, inclinado, ficou um anfiteatro. Olha, brinca, cabe 300 pessoas, brinca, aquela igreja está um show hoje lá. E fruto dessa poupança. Mas sabe o que é? Aquele prédio lá está escrito Edifício de Educação Cristã, Irmã Maria José. Os católicos chegam lá e pensam que é uma santa, Irmã Maria José. Edifício de Educação Cristã, Irmã Maria José. Quem é a Irmã Maria José? Era uma faxineira lá do plano piloto, pequenininha, velhinha, sofridinha. Irmão, eu quase que eu devolvi. Eu falei, irmã, a senhora não precisa devolver, dar o dízimo não. Mas quem sou eu para... Eu ia abençoar ela? Eu não consigo abençoar nem a mim, como é que eu vou proibir ela ser abençoada? Todo domingo ela fazia faxina no plano piloto, ela era diarista, e todo domingo ela chegava lá, irmãos, e se emociona, tá? Com o dízimozinho dela lá. Irmã Maria José. Irmã Maria José morreu depois, está com o senhor. E eu nunca me esqueci do que ela fazia. Aquele edifício está dedicado à fidelidade de Irmã Maria José. Os dizimistas fortes lá não aparecem, porque eles ganhavam muito, mas ela não, né? Dava do pouquinho que ela ganhava, ela dava ali. Meus queridos, pensa nisso, viu? Quando a gente está na frente de uma igreja administrando dinheiro dos fiéis, pensa nisso. Aí perguntaram, por que aqui a igreja, essa igreja consegue abrir tanta igreja? Eu falei, é porque isso aqui tem um princípio da coisa de Deus. Dinheiro aqui, ele multiplica, ele estica, é uma coisa terrível lá. Não dá para explicar não. Naquela igreja. De pura verdade, sabe? Pura verdade. Então a igreja fiel, ela não precisa ser um supermercado e para fazer uma arrecadação forte quando você é um número, você é cifrão. A igreja fiel ela pode ser pequena. E você pode ser apenas ensinado a ser fiel a Deus. E o líder ter consciência disso, ser fiel na aplicação disso. Dia que você for líder de uma igreja, pense nisso. Amém? Eu coloco aqui lá embaixo. Ô Henrique, joga lá no fundo. Os riscos. Querido, estou terminando, amigos. Se vocês ficarem bravos comigo, orem por mim hoje, tá? Você faz oração por mim, Jesus, temos enquanto o bispo. Eu estou tão cansado e idoso. Mas nunca diga que eu sou velho, tá? Nós nunca vamos ficar velhos. Nós seremos idosos, saudáveis. O Senhor precisa, Deus para nos chamar, não precisa ficar velho para morrer. Eu digo aqui da mesma forma que pregamos que só negar dízimo, só negar o dízimo e as ofertas é roubar a Deus. Não ter critério rigoroso na seleção das necessidades é também pecado. Dízimos e ofertas tem que ser contabilizado obrigatoriamente.
Não existe outra forma. Sabe, irmãos queridos, ó, quando você pega o seu salário, bota no bolso, ele sai todinho sem você saber para onde é que foi, não é isso? Mas quando você deposita o seu salário e guarda, e você contabiliza o que você vai fazer dele, as mulheres pegam aquelas contas de luz, colocam na geladeira, luz, água, não sei mais o que, telefone, aí quando você recebe, você vai lá naquele negócio, vai ticando. Eu costumo ensinar que para você ter uma vida bem organizada, você faz uma relação de todas as suas obrigações do mês. E quando der o seu salário, você tira, paga todas elas naquela ordem. Se sobrar, você faz uma poupança. Normalmente, eu digo para os que ganham aqui mediamente bem, joga 30% numa poupança, esquece ele lá. Hoje está difícil, né? Não tem nem poupança aí que está dando a inflação, né? Mas você recolhe um pouco de dinheiro. Todo mês você joga 30% da poupança. Esquece. E os 70% que sobrar, 70% não, é o seguinte, a divisão é certa. Você tira 10%, é o dízimo, sobra 90%. 90% você divide por 3. 1/3 você joga na poupança e 2/3 você paga essa relação. O que sobrar, aí você pode gastar com roupa, sapato, trocar a chinela que está arrancando as tiras e etc. Você renova tudo. Entendeu? Então é assim que faz. Nunca deixe de poupar 1/3 ou 1/5. Deixar de poupar 1/5 do que recebe por mês, é arriscado, tá? Quando você chegar lá no final, você chegar num aperto, você vai pedir a sogra emprestado. E a sogra que poupou vai perguntar: o que você faz do seu salário? Entendeu? A minha orientação, se você chegar no final dessa apostila, essa que você tem aí, você vai ver lá toda essa tabela aí, que eu faço esmiuçando. Aí já entra na parte fria de noções de administração financeira lá no final. Tá? Então, Henrique, parece que nós estamos encerrando a 6ª aula, né? Aí você faz um favor para mim. A 6ª não, a 5ª, né? Ou é a 6ª? Ai, Jesus, eu estou querendo soltar você. Posso continuar? Eu vou fazer bem rápido para não esticar muito tempo com vocês. Porque nós temos 2 irmãs aqui, que não estão aqui por acaso, tá? Essa parte de noções de administração financeira 1, dinheiro, o que fazer com este bem, é muito importante, né? Este é um bem nobre, né? Com dinheiro, gente, você faz qualquer negócio. Com dinheiro você compra até dinheiro, né? O que os bancos vendem? Você já analisou qual é o negócio de banco? Banco vende dinheiro. O judeu aprendeu isso no princípio do mundo. Que trabalhar com dinheiro é que dá dinheiro. Não é trabalhar com prédio. Tanto que o judeu não gosta de alugar. Não gosta de comprar bens imóveis. Ele gosta de alugar. Porque o dinheiro que ele emprega num bem imóvel, se ele negociar com o dinheiro, ele ganha mais do que o investimento para ficar parado é muito grande. A filosofia judaica é que eles alugam tudo quanto é lugar para as suas organizações e esqueça de ter bens permanentes. Então eles compram, eles têm dinheiro, eles compram ouro, eles investem em ouro, investem em pedra preciosa. A maior escola de lapidação do mundo pertence a judeu e está na Bélgica. É isso mesmo, está na Bélgica. E eles são donos das minas de ouro e de pedra preciosa da África do Sul. Eles monopolizam aquilo tudo lá. E você vai a Israel, você fatalmente tem que passar por um shopping de bens em ouro. Anéis, cordões, muita coisa,
Tudo em ouro. Lá não tem bijuteria, tem ouro. E você fatalmente vai comprar, porque você te mostra tanta coisa, te força tanta barra, você vai comprar. Então, dinheiro é um negócio fantástico. Nessa apostila lá na frente, eu vou dizer que Deus precisa estar participando do seu dinheiro. Se você convida Deus pelo seguinte princípio, você se converteu e você é de Deus. Percebeu? Você pertence a quem? A Deus, não é verdade? Deus te dá graça e saúde. Você tem um emprego que você agradece a Deus por ele, adquirido por competência profissional. Você tem um salário proveniente desse trabalho. Tudo é de Deus. Você, seu trabalho, seu emprego, sua casa, sua família, tudo é de Deus. Agora, o princípio esposado pelo rei de Salém, Melquisedeque, que recebeu de Abraão, não foi ele, o sacerdote Melquisedeque, foi Abraão, colocou nas mãos dele o dízimo de tudo quanto ele tinha, e Abraão era rico. É o princípio que muda a sorte de um homem até hoje. Aquele Israel que está lá recebe o dízimo de Silvio Santos, desse Hulk aqui da Globo e dos ricos do Brasil e dos Estados Unidos. Aquele Israel lá recebe o dízimo de todos eles. Sabia disso? Então a nação israelense é uma das poderosas em tudo que você possa imaginar. Esse pendrivezinho aqui, ó, foi inventado por eles, para você pagar royalty para ter isso aqui. Eles recebem disso aí, mesmo caindo em domínio mundial. Israel tem a maior invenção, os maiores cientistas da história têm vínculo judaico. Então, os queridos, eu estou só dando esse ponto aqui para deixar você caminhar nisso aqui, que não vou castigar vocês mais. É desse jeito que funciona. Dízimo, administração financeira, administração de dinheiro, para a família de Deus na face da terra, trabalha por esse caminho. Aí você podia me fazer a pergunta: por que os ímpios prosperam? Tem outro princípio que eu vou mostrar para você. A prosperidade financeira independe de você servir a Deus ou servir o diabo. A prosperidade financeira depende de você ser extremamente dedicado, trabalhador, e você focar o que você vai fazer. A diferença está no que você acumula para você dizimado, traz extremamente muita alegria para você. Não lhe traz tormentos, não lhe traz angústia. E aquele trabalho esforçado, porque a prosperidade está pelo trabalho. Quem trabalha, recebe. Paulo diz que não trabalha e não coma. Quem trabalha tem as coisas porque trabalha. Porque tem foco. Você está entendendo? Aí o que serve esse dinheiro do rico? Serve para criar problema para filhos, como herança, doido que o velho morra para partir os despojos. Serve para criar desavença. Irmãos, eu trabalhei com tanto problema de empresários que tinha ação que eu ia no fórum ler o processo para ver o que era. Era briga de herança. Briga de herança. Os caras querem matar. Aquele prédio lá em São Paulo, onde o bispo Tito alugou, muitos 20 anos, passou lá dentro, era de uns camaradas lá, que eles não podiam se encontrar. Na hora que eles se encontrassem, um dos dois morria. 2 irmãos. E era o seguinte: o advogado determinou o seguinte: olha, esse aqui se põe nessa conta, aquele ali se põe naquela e tal, e não tem recibo.
era um problema para a igreja. Bispo Tito sofria com aquilo. Primeiro foi o Valmir. Dinheiro. Os caras eram trabalhadores e tinham muitos bens. Porque a prosperidade financeira é da terra. A prosperidade espiritual é do céu. Não junteis tesouro onde a traça corrói, mas ajuntais onde a traça não corrói. Todos podemos ficar ricos, todos podemos prosperar. Mas o que prospera sem Deus vai acabar sempre para o mal. Sempre para o mal. Infelizmente, a grande prosperidade sem Deus, ela não abençoa a missão, ela não cogita das coisas de Deus. Você nunca viu um rico dar uma boa oferta para a missão? Já viu? Pode ser que a família americana, que cresceu sendo educada no Evangelho, alguns deem. Não se iluda. Dinheiro sem Deus tem gerência de Deus Mamon. Ou seja, o diabo está junto. É por dinheiro que os irmãos brigam. É por dinheiro que os pais são interditados por filhos miseráveis que os pais não amaram. Não ensinaram sobre Deus. Eu vi muito isso. Um cidadão estava amargurado da vida porque ele ficou viúvo e as 3 filhas casadas com os 3 mercenários interditaram ele porque ele era rico e ficaram com medo dele ficar beliscando coisas pela rua e estragando o patrimônio deles. O cara ficou possesso, cliente nosso naquela época. Passei a analisar muito a questão do dinheiro sem Deus, tá? A partir das minhas experiências trabalhando com dinheiro. Então não esqueça, eu vou encerrar por aqui dizendo o seguinte: reflita e bom proveito. A matéria continua, tá? Vocês não terminam essa aula comigo aqui. Depois, como o Bispo Miguel está dando, eu não sei se ele vai entrar na administração financeira, mas essa apostila ela é muito bem, ela é muito clara, sabe? Ela é muito clara. Você pode caminhar com ela durante esse longo período do curso. Amém, queridos? Amém. Eu quero, terminando aqui, pedir a vocês perdão pelo meu atraso, que eu não vou ocupar o trânsito do Rio de Janeiro, e dizer que numa próxima oportunidade a gente vai estar juntos. Eu quero estar na formatura de vocês, pelo menos para me alegrar, tá? Já que eu não pude fazer nada e não ajudar quase em nada nesse curso, mas vocês têm a minha apostila e vocês continuam lendo ela. Toda essa matéria de administração financeira é de vocês. Amém? Amém. Vamos terminar. Eu quero, como eu comecei orando com vocês, vamos orar? Vamos ficar de pé. Eu tenho uma grande preocupação com essas aulas orais, assim, porque ela cansa muito, tá? Ela cansa bastante, especialmente quem trabalhou desde cedo, acordado trabalhando. E eu fui estudante de curso noturno, eu sei o que é isso. E eu não estou ainda tão evoluído para trazer gráficos para vocês aqui, porque eu isso aí não dei conta ainda de fazer, não consegui, não, acho que não sei, não vou dar conta. Para dar uma aula mais audiovisual, de modo que pudesse agradar vocês. Mas vocês são muito mais inteligentes que eu, vocês vai depois dar essa matéria aí com muito mais propriedade. Amém? Pai querido, eu quero pedir que o Espírito Santo, que é o mestre da nossa vida, o mestre do nosso homem interior, abençoe meus irmãos nessa questão, Jesus. Uma questão tão sensível que é a economia doméstica, a economia do lar, a economia
ó Deus, no trato com dinheiro, esse bem tão importante e tão perigoso e tão sensível. Ó Deus, eu quero pedir que a graça do Senhor abençoe meus irmãos e que ao ler a matéria possa tirar o que pode ser aproveitado cada um para si, na sua própria vida, no seu dia a dia, para o bem de cada um e da sua própria família e da igreja do Senhor, pois cada um aqui faz parte do organismo vivo de Jesus Cristo, que por consequência mantém a organização, coisas públicas para o bem do povo de Deus. Pai, muito obrigado em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Amém.